Pessoal, a segurança do trabalho ela não surgiu do dia para a noite. A gente teve pessoas que se preocuparam em pensar nisso, tanto principalmente na questão financeira. E quem foram os profissionais que pensaram nesse primeiro caminho? Sim, fomos nós, os engenheiros. Então vamos entender isso juntos? Olha lá no quadro comigo, por favor. Vamos falar sobre o acidente de trabalho, prevencionista, estatísticas e análise de investigação de acidentes. Bom, os primeiros pessoal que começou a trabalhar com isso foi o Himrich e o Bird, que a gente tem as duas pirâmides aqui. O que é que eles perceberam? Que acidentes com lesões incapacitantes, pessoal que se machuca de verdade, esses acidentes ocorrem por quê? Por atos ou condições inseguras. Qual que é a diferença em relação a isso? Quando eu falo de um ato inseguro, quer dizer o quê? Eu forneci o EPI para o meu colaborador, certo? E ele falou o seguinte, eu não vou usar isso não, eu vou assumir, trabalho 35 anos nisso aqui, vou fazer do meu jeito e acabou. Ou seja, o colaborador está assumindo o risco, certo? Só que dá problema para a empresa também. Isso é um ato inseguro. Mesmo sabendo do risco, mesmo eu fornecendo o EPI, mesmo eu cuidando, a pessoa vai lá e assume o risco. Ato inseguro. Colaborador. Condição insegura é o quê? O colaborador falou, eu quero usar o EPI. Só que eu, como empresa, forneço um EPI sem avaliação, velho. Ou seja, eu ofereço uma condição de risco para o meu colaborador. Não sempre relacionado ao EPI, tá? O próprio ambiente de trabalho, se eu não cuido com riscos lá dentro, eu estou gerando um ambiente inseguro, uma condição insegura. Os dois não mudam o fato, propiciam chances de ocorrer um acidente. E isso foi corroborado justamente nesses estudos. Olha lá comigo no quadro. O que esses pesquisadores, o Himrich e o Bird, o Himrich primeiro, o Heinrich primeiro e o Bird depois, eles identificaram o seguinte, que, primeiro, para cada acidente sem lesão, ali um acidentezinho que não machucou ninguém, se eu não atingir e não começar a pensar em ações de segurança nessa base da minha pirâmide, eu propicio muito a chance de acontecer algo mais grave. Quando a gente aumentou o número de pessoas analisadas aqui, são pessoas que trabalhavam em companhia de seguros lá nos Estados Unidos, tá? O Bird, ele trabalhou com o pessoal de metalúrgica. Então, novamente, ele viu a mesma coisa, que para cada 500 acidentes que não machucava ninguém, eu poderia ter, gerar acidentes maiores. Essas pirâmides, elas mudam, tá? Dependendo da empresa, você pode gerar a pirâmide da sua própria empresa, tá bom? E aí, a gente tem a pirâmide pela companhia de seguros norte-americana, que está em inglês ali, tá bom? E o que é de diferente em relação aos anteriores? Que aqui, eles começaram a prestar atenção nos quase acidentes. O que isso quer dizer? Você está lá trabalhando, o colaborador lá, certo? Escorregou, não machucou, não aconteceu nada, só escorregou. Ou estava carregando algum equipamento ali, algum produto, e deu uma desequilibrada, mas pegou. Essas pequenas situações, o pessoal que a gente chama de incidentes ou quase acidentes, começaram a entrar nas estatísticas. Ou seja, se eu atuasse, colocasse um piso antiderrapante ali e a pessoa não evitasse a chance disso acontecer, eu também diminuiria a chance de acontecer um acidente mais sério. O que não muda é o quê? Que independente do estudo aqui, nós precisamos, como engenheiros e engenheiras preocupados com a segurança dos nossos colaboradores, focar em evitar os incidentes, ficar perto com esses quase acidentes. Na primeira hora o pessoal escorrega, você dá risada, não é verdade? Mas pode acontecer que com o passar do tempo, pode gerar um acidente mais grave. Então atuar naquele primeiro momento, colocar um corrimão, um piso antiderrapante, pode ser uma estratégia que vai evitar algo mais sério lá na frente. Não negligencie os quase acidentes, não negligencie acidentes mais sérios, tá bom? Isso não apenas na questão pessoal do colaborador, que é o mais importante, mas também na questão de perdas. Então, aqui, vamos para o quadro de novo para você ver comigo. Aqui, no estudo da companhia de seguros norte-americana, o pessoal também começou a avaliar o controle de perdas, ou seja, acidentes que geravam o quê? Perda de material. De equipamentos, por exemplo, de insumos que estavam dentro do equipamento, não machucou ninguém.
ótimo, mas a minha prensa, perdi. Então isso também tem que levar, porque tudo isso aqui tem custo, né, gente? Tudo isso aqui custa para a empresa. Eu tenho que parar a minha linha para substituir o equipamento, eu tenho que mudar todo o meu processo. Então, por favor, gente, prevencionista, ataca os quase acidentes. Isso vai garantir um trabalho mais seguro, tá? E para ajudar você nesse contexto, a gente tem o seguinte, temos alguns indicadores. Temos o primeiro, hora homens de exposição ao risco, que é justamente a quantidade de horas que a pessoa está lá trabalhando. Então, se eu tenho 2 operadores que trabalham 40 horas semanais durante 4 semanas e 3 carregadores que trabalham 20 horas semanais por 4 semanas, o total de horas trabalhadas no mês, porque 4 semanas são um mês, são 560 horas. E esses parâmetros ajudam a gente a poder comparar entre empresas, entre setores, como é que está a minha avaliação de trabalho. Isso também na questão de cálculo relacionado a acidentes, para eu ver gravidade de um acidente. É claro que o pior é a morte, que eu tenho, então, os dias debitados para fazer conta, tá? Os dias perdidos é o tempo que a pessoa ficou lá sem poder trabalhar. Então, eu tenho 2 parâmetros que a gente pode utilizar nesse caso aqui. Ó, quem que eu estou falando? Eu tenho a taxa de frequência e eu tenho também a taxa de gravidade. Então, é baseado em 1 milhão de horas para a gente poder criar uma escala e poder comparar. O homem, horas de exposição ao risco, é o que a gente calculou ali anteriormente, vale para os 2. Entretanto, o que a gente tem aqui? O tempo computado vai com base no tipo de acidente, no resultado do que aconteceu, e o número de acidentes vai com base na quantidade de acidentes. Essa aqui serve para a gente avaliar eficiência do meu processo de segurança no trabalho. Esse aqui é para ver o nível de gravidade, para ver quão lascado eu tô na hora de fazer uma situação, para ver qual local eu vou agir primeiro, tá bom? E para fazer isso, existem N técnicas que ajudam a gente nesse contexto. Eu tenho a árvore de causas, por exemplo, onde eu tenho o evento principal e eu vou construindo as causas, o porquê que isso aconteceu. Pode ser em relação à pessoa, pode ser em relação ao ambiente de trabalho, pode ser em relação à própria tarefa. Nós temos o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, o espinha de peixe, o 6M, olha o tanto de nome que tem para essa norma, que é muito interessante porque eu consigo, com base no meu acidente principal aqui, identificar se a causa foi em relação à máquina, se foi por causa dos materiais, por causa do método, tudo isso. Para que serve tudo isso daqui, professor? Para eu identificar as causas, para eu inviabilizar e evitar que o acidente aconteça de novo. Então, o acidente aconteceu, beleza, mas não deixa acontecer outra vez. Analisa ele, tá bom? A gente pode usar ficha de acidente de trabalho, vendo qual que foi o setor, quem que aconteceu, qual que é o colaborador, conseguir trilhar esses caminhos iniciais no caso da segurança. É claro que não se restringimos a apenas essas técnicas. Nós temos muitas outras que ajudam a gente a estruturar as ações de segurança. O que não muda é que você tem que agir de forma prevencionista. Não deixa acontecer, age antes. Analisa, encontra o risco. Se você fizer isso, eu tenho certeza, pessoal, vai ajudar em muito e com certeza o pessoal vai render melhor.